Olá, Deus possa estar abençoando cada um e seguindo, né, os vídeos, as milagres, maravilhas, livramentos que o Senhor tem me dado. Eu me lembrei essa semana, nós estávamos na reunião da célula, né, como grupos familiares lá no Brasil, tem me trazido muitas memórias, né, lindas de como um povo de Deus reunido, né, consegue chegar ao coração do Senhor. O Senhor, ele tem prazer quando nós nos reunimos e tem sido de grande prazer, de grande motivação, de grande alegria estar com esse povo aqui na Inglaterra, que como eu, né, creio Deus tirou lá do Brasil e tem algo para nossas vidas aqui na Inglaterra. Eu glorifico muito a Deus. Na quinta-feira o irmão estava dando uma palavra e aí trouxe ao meu coração uma memória. Eu não gravei no dia, na realidade eu ia gravar naquele dia, mas acabei passando despercebido, mas isso tem vindo ao meu coração e eu quero contar para você. Mesmo que venha dúvida ao seu coração, porque eu estou aqui para contar das minhas experiências e oro a Deus para que você se lembre das suas também. E se você não teve alguma experiência tão marcante com o Senhor, Ele é digno, Ele é poderoso e Ele pode fazer. Então, assim, peça a Deus para que você também tenha experiências com Cristo, porque eu não quero viver do meu passado. Eu quero trazer isso à minha memória, mas eu quero viver hoje e amanhã outras memórias de livramentos, de milagres, de maravilhas, porque isso é contínuo. O Senhor falou que nós teríamos aflições aqui na face dessa terra, mas nós teríamos a presença dEle. E é isso que eu oro todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus nunca me deixe, que eu o tenha como meu melhor amigo, aquele que está presente comigo, mesmo em dias de dificuldade, porque o que seria de mim se não fosse o Senhor na minha vida? É isso que eu quero trazer ao seu coração. Não são dias totalmente felizes, né, nós temos nossas lutas, mas o Senhor está conosco em cada uma delas, tá bom? Isso me traz muita emoção. Vou contar e eu tenho certeza que a emoção daquele dia vai vir ao meu coração, porque tem vindo à minha memória. Assim que Miguel faleceu, quem já foi à minha casa no Brasil sabe que nós temos na frente uma área de churrasqueira que eu amo muito, né, muito bonita, e nós temos um fogão a lenha. E Miguel, ele sempre gostava de cozinhar feijão ali. E no dia que ele botava o feijão para cozinhar, ele aproveitava para fazer comida também. Ele fazia arroz, tínhamos uma pedra de granito que ele fritava um ovo, que eu amo, né, o ovo com a gema molinha. Ele fazia uma carne ali, um bife. Então, assim, era uma comida muito boa, muito gostosa. E eu me lembro que quando ele faleceu, eu queria cozinhar o feijão, e aquilo me trouxe uma tristeza muito grande, porque eu queria fazer a lenha, mas eu nunca tinha acendido uma lenha, porque ele sempre fazia pra gente. E eu me lembro que quando eu fui tentar acender a lenha não acendia, de jeito nenhum, eu tentei de tudo. Eu fiz exatamente como ele fazia, eu botei a folhinha, eu botei isso, acho que ele botava óleo, alguma coisa assim. Eu fui botando, só que comigo não dava certo. Ele era muito prático e eu não sabia fazer isso. E eu fui colocando e eu fui tentando, e a caixa de fósforo que eu ia acendendo foi consumindo os fósforos, não dava certo, não acendia, e aquilo foi me apavorando, e eu fui ficando emocionada por ter perdido ele, e eu comecei a orar. Eu creio que quem passava na rua, porque era bem próximo, né, é bem próximo do portão, devia me achar até meio louca, porque eu estava falando, desabafando com Deus e comecei a profetizar. Eu me lembro que só faltava um fósforo. Eu fui acendendo e eu já não tinha mais fósforo e faltava apenas um. E eu comecei a me lembrar daquela passagem que fala de Elias e Eliseu, né, que ele começou a orar e determinar que o fogo viria do céu.
E eu comecei com essa memória a falar com Deus: "Senhor, eu sou viúva, eu não sei fazer isso porque é o meu esposo quem fazia, mas eu preciso, eu quero cozinhar a lenha, e eu não tenho mais quem faça por mim. Só que a tua palavra fala que o Senhor é o esposo da viúva, o Senhor é o pai dos órfãos". E eu fui orando, e eu me lembrei dessa passagem e na hora eu falei com Deus. Ele falou na hora que o Senhor daria, era para botar até água lá no negócio, porque o Senhor daria fogo do céu, e eu fui falando isso com Deus. Irmãos, vocês podem acreditar ou não, mas Deus estava lá e o Senhor sabe, eu estava com um palito na minha mão e ele era o último. Até hoje eu tenho essa caixinha lá no Brasil guardada, com um único palito. Na hora que eu comecei a orar e eu comecei a declarar essas palavras de que eu cria que Deus poderia fazer com que aquilo acontecesse, que o fogo aparecesse na minha frente. Eu estava com o fósforo na minha mão, eu não cheguei a riscar esse último fósforo, e na minha frente o fogo se acendeu. Então, assim, que isso traga ao seu coração a memória do que Deus já tem feito na sua vida, porque a mim fala muito. Eu já tive muitas experiências, grandes e pequititinhas com o Senhor. Deu às vezes não conseguir colocar uma linha na agulha e eu ter tentado várias vezes. E eu orar a Deus e eu falar: "Deus, eu não estou conseguindo, mas o Senhor pode". E na hora a linha entrar. Então, assim, eu não estou falando de grandes, eu não estou falando de pequenos, eu estou falando de experiência com o Senhor. E isso clama, isso grita no meu coração. Eu tenho tido e eu quero ter mais. É para isso que eu estou usando esses vídeos, para trazer ao seu coração aquilo que pode te trazer esperança, a memória de que Jesus foi no passado, ele é hoje, porque ele está aqui do meu lado, ele está aqui conosco e ele vai ser amanhã. Abre o seu coração, receba Jesus como único Senhor e Salvador, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Não deixa chegar o último momento depois que Ele vir, e aí não vai ter mais tempo de você simplesmente dobrar o seu joelho e dizer que realmente Ele existe. Diga isso hoje, viva hoje com a presença do Senhor. Faça dele o seu modo de vida. Seja um pequeno cristão aqui na face dessa terra. Em o nome de Jesus. Amém? A paz.